Quando a gente tem um canal no YouTube que fala sobre ilustração, é de se esperar que muitos dos inscritos desenhem também. Mas o mais incrível é que não é qualquer desenho. Vemos por aqui verdadeiras obras de arte. Logo, desafiei os inscritos do Geek Lines a participarem de uma batalha da arte para serem analisados ao modo do canal. Eu sou o Mac, não sou nenhum avaliador de arte profissional, mas lancei a temática Lendas Fantásticas do nosso folclore. Já recebi as artes dos participantes há muito tempo, para falar a verdade. Fizemos um vídeo introdutório sobre elas e até já julgamos uma das categorias, a categoria 1. Peraí, deixe eu te situar. A categoria 1 é destinada a pessoas que ainda estão moldando seus estilos próprios e ainda trilham um processo inicial de aprendizagem na ilustração. Já a categoria God Murata, que é essa que você verá agora nesse vídeo, foi feita para artistas mais seguros e consolidados com seu estilo e a sua arte. Entendeu? Separei a análise em duas partes. Primeiro, composições com elementos únicos, em que o destaque é exclusivamente do personagem, e, finalmente, composições mais elaboradas, com mais de um elemento e cenários detalhados, ou os combos, como chamarei. Claro, né? Sempre que possível eu trarei análises da arte aqui dos inscritos para o canal. Então fique ligado e inscreva-se, inclusive no X no Instagram, viu? Mas batalha é batalha e só teremos um vencedor. Então vamos lá, partiu! Bora analisar as figuras míticas da categoria God Murata. No melhor modelo Model Sheet, o Gervásio não somente fez a ilustração do personagem principal, o Curupira, com vestimentas detalhadas e personalidade bem definida, mas também entregou alguns outros aspectos da sua identidade visual, como semblantes e posicionamento das mãos. A arte conceito ficou extremamente legal, porém faltou uma camada a mais de acabamento e delimitação dos traços, para não deixar em um aspecto de sketch. Partindo para outro Curupira, dessa vez uma representação mais imponente, com mais presença e cores, a Kelly Ross nos entregou uma composição que capta nossa atenção de cara com a colorização, em especial no cabelo, com as cores das mechas flamejantes muito bem ponderadas e selecionadas. Adorei o sombreamento pontual que ela deu em algumas regiões do personagem, principalmente na área do pescoço e rosto, já que isso adiciona um aspecto de profundidade a mais, reforçando o semblante e o olhar, contribuindo para aquela presença marcante que mencionei. Ao mesmo tempo, pequenos detalhes como as orelhas pontudas e o colar estilo dente de sabre enriquecem muito o desenho como um todo. O Yukigami já fez uma composição diferente, com o preto e o branco como característica principal. A sua arte entrega um planejamento mais minucioso, com uma diversidade no peso de cada linha depender de onde é aplicada. Ao mesmo tempo, com bastante utilização de achuras e elementos de apoio bem trabalhados, apresentando características que nos entregam a textura do material logo de cara, como o cabo da madeira que sustenta sua arma. Se você prestar atenção, os olhos são bem realistas e contrastam um pouco com a boca, que é mais simplificada, naquela pegada tradicional de mangá. E isso dá uma assinatura inconfundível ao estilo do Yuki. É fácil identificar qualquer obra dele às cegas. Se você esbarrar por um desenho dele na internet, saberá que é dele. O que é o maior elogio que um artista pode receber, pois significa que ele atingiu um patamar de autenticidade elevado. A Caipora, dos Ex-Burnout, tem uma line art bem singela e fina, o que dá um destaque maior a toda a sua colorização. Não temos sombreamentos aplicados na personagem e muito pouco no cenário. Logo, nossa análise vai ser voltada às formas e cores. As cores são suaves, embaixo um pouco mais do que em cima, o que ajuda a criar contraste. Na parte central, o vermelho acaba sendo a cor de destaque, direcionando o foco à Caipora, o que foi uma escolha inteligente. A forma que os elementos da floresta cercam a protagonista é bem agradável, uma perspectiva tradicional, vista de frente, com componentes da flora que emolduram a composição. O Square nos entrega uma lenda um pouco mais desconhecida em relação às outras, o temível Encourado. A composição é mais dark, as sombras e os tons fechados dominam o ambiente, tornando-o favorável ao medo. A paleta de cores varia entre o vermelho, o azul e o roxo. Toda a composição ficou excelente. Talvez a gestualidade do corpo pudesse ser ligeiramente ajustada junto às proporções, mas o foco principal é sem dúvidas o detalhamento na área do rosto e o chapéu. A atenção dada é outra, a estilização melhor estilo cangaceiro, com ornamentos e caveiras humanas e de algum gado ou coisa do tipo. As características do rosto são impecáveis e ele tem uma identidade visual ímpar, uma personalidade própria. Com a mula sem cabeça, o Steel 5 conseguiu representar a sua composição com a assertividade nas cores,
principalmente com o brilho que é refletido nas árvores devido ao céu enluarado. Apesar disso, a aleatoriedade das achuras e a tremulação das linhas foi um golpe arriscado, e na minha opinião, poderia haver mais precisão ou detalhamento nas folhas, contorno do personagem e ambiente. De qualquer maneira, perceba a intenção e a pegada forte e gritante que o seu estilo tem. Como destaque, posso mencionar o detalhamento nos troncos das árvores, os degradês de tons nas cores e o impacto positivo que a cabeça pegando fogo teve devido à sua agressividade no estilo. Ficou muito legal. O Alexandre Santos também nos entregou uma mula sem cabeça, só que diferentemente da última, a composição é em preto e branco, com diversos tipos de preenchimento e texturas nas partes que não são brancas, o que valorizou muito a ilustração e trouxe uma excelente alternativa ao uso de cores. São achuras, pontilhados de densidades diferentes e granulados. A dinamicidade no seu desenho é grande e temos a indicação de movimento devido à postura que a mula adota. Simples, mas efetivo, com a linha firme e agradável. Já o Aires trouxe um Curupira totalmente estilizado e diferente, com uma composição complexa e profissional. O protetor da floresta na pegada ogro e em sua companhia o porco do mato junto. A lança, o jogo de perspectiva para dar o distanciamento, o cabelo pegando fogo, a roupa extremamente bem detalhada, são muitas coisas. Se liga no detalhe dos pés e calcanhar. A anatomia é perfeita, fora de série. Temos também outros destaques, como o rosto do nosso Curupira, que tem olhos completamente brancos que emanam poder e dão medo de alguém que não está para brincadeira. Os detalhes não param por aí, e cada pequeno elemento recebe muito detalhamento, seja nas penas da sua vestimenta, na floresta sinistra ou no animal que o acompanha. Algo extremamente profissional. Mas, antes de falar dos combos da categoria God Murata, deixa eu te mostrar essas duas artes que infelizmente ficaram de fora da competição, mas que são fantásticas. Primeiro, temos o Saci Mecha do Leonardo Meirelles, que usou o máximo da sua criatividade ao nos entregar essa sacada. Quando que você imaginaria ver um Saci com perna mecânica? O cara é especialista nesse tipo de ilustração. Ele é um dos idealizadores do Looperman, um quadrinho tokusatsu que promete muito. Veja lá no Instagram dele, você vai gostar. E temos também o Tutu do Gabriel. O Tutu é o bicho-papão do folclore brasileiro. É um monstro obscuro, sem forma definida, coberto com algo que parece uma pelagem preta e olhos brancos cintilantes. E o Gabriel trouxe isso de forma horripilante, com um sorriso que dá medo. A mão em foco em uma perspectiva aproximada, o contorno do personagem em destaque, o preenchimento quase totalmente em preto, revelando somente alguns elementos, como os olhos e a boca. Uma premissa de terror bem elaborada e uma bela composição. Massa, não? Mas agora vamos aos combos. Não esqueça do like. Primeiro temos o Douglas com a representação do Saci e do Curupira, no melhor da metodologia tradicional. Temos o plano de fundo da floresta, com as árvores, a grama e a fumaça do cachimbo do Saci se misturando às sombras da vegetação de um modo muito natural. Uma transição sutil e que transforma o cenário e os personagens em um elemento só. Toda sua arte apresenta uma line art bem trabalhada e temos uma atenção anatômica especial a representar os personagens. São proporções ideais e sem problemas. Suas achuras preenchem os elementos intermediários sempre respeitando o mesmo direcionamento. A diagonal, que vem do canto inferior esquerdo para o canto superior direito, com exceção de algumas que são aplicadas na curvatura das raízes das árvores. Uma composição que centraliza personagens bem expressivos e cativantes, ao planejar todo o cenário para circundar eles em uma clareira na floresta. Um que é relaxado e brincalhão e outro claramente de mau humor, talvez porque esteja tentando comer e o Saci tá lá, atrapalhando. Uma das minhas artes preferidas. E agora, a composição mais macabra de todas e incrível ao mesmo tempo. Com a evidência maior da pintura no contexto geral, o Entrope Tales entrega um combo de uma mula sem cabeça, do Saci e outras criaturas fantásticas. A nebulosidade, a fumaça e a escuridão são enaltecidas por mais dois seres que dominam as chamas. A cena é horripilante, e temos uma batalha entre eles, ao qual Saci foi o mais prejudicado. O contraste entre o claro das chamas e o escuro do cenário foi perfeito para representar a mensagem que o Entrope imaginou. Algo que acontece ou aconteceu na surdina, na calada da noite, nas profundezas da floresta. O sombreamento, por ser extremamente pesado, esconde muito dos detalhes da ilustração,
mas se você observar com calma, verá a grama, a escada, as pedras ao lado e algo que projeta alguma forma no plano de fundo. Muito bom ver que ao mesmo tempo que temos elementos bem evidentes, como as feridas do Saci, temos detalhes ocultos que complementam a composição. Com uma das lendas mais interessantes que temos, o Bolacha Seca nos abraça com a sua cultura ao apresentar sua releitura de um embate entre o Corpo Seco e o Mapinguari. Duas criaturas exóticas e que permitem que a criatividade seja explorada ao máximo. O Bolacha consegue imprimir personalidade na sua composição e principalmente fluidez ao nos dar uma cena extremamente dinâmica e de ação. São pequenos detalhes, como o entrelaçar da língua do Mapinguari, as roupas rasgadas ou o jogar de pimentas da arma curiosa. Criatividade ao extremo. Por exemplo, como o machado lá humanoide, cabeludo com brinco e mais. A paleta de cores é vívida, com tons intermediários para representar sobreamentos. E não paramos por aí. O cenário é trabalhado com mais dinamicidade, ao entregar vidros estilhaçados que inconfundivelmente nos dão sensação de movimento. E apesar do estilo mais cartunesco, com linhas sem variação na espessura e uma pegada ligeiramente simplificada, temos achuras aplicadas para representar o desgaste dos materiais e detalhamentos precisos no pelo do Mapinguari. Por último, mas não menos importante, temos um artista que inclusive já passou aqui no canal antes. Analisamos um de seus one-shots e eu vou deixar o link aqui para você conferir. O Zeno The Crux é dono de uma composição muito bem balanceada e ele sempre aloca os elementos das suas ilustrações de maneira perfeita. Sejam na escolha das cores, no posicionamento dos personagens ou na decisão de quanto o cenário ocupará o total da ilustração. Ele nos trouxe, dessa vez, o combo do Boitatá e do Saci. Veja como o Boitatá é distribuído de maneira harmoniosa na ilustração. Ele basicamente ocupa 3 dos quadrantes da cena, deixando um quadrante exclusivo para o Saci. E isso faz sentido. Em relação ao tamanho e imponência, eles são muito diferentes. O grande jogo aqui é que essa cobrona, apesar de estar em 3 quadrantes, sempre deixa vácuos e espaçamentos por onde passa, o que dá uma mescla muito legal entre um ambiente sem pesar demais e nem deixar de representar a figura grandiosa e poderosa que ele é. Mesmo assim, o Saci não fica para trás, pois recebe uma estilização muito marcante, principalmente no seu semblante e na sua postura de confiança. O preenchimento do cenário é mais simples se formos pensar em detalhamento, mas muito complexo se formos pensar em sensações e harmonia. Uma obra de arte. Mas, batalha é batalha e só teremos um vencedor. Dessa vez, o meu escolhido foi... Caramba, que maluquice, que diabos aconteceu? Eu nem sabia que eu era um Pokémon. Mas, enfim, vamos ao que importa. Vamos dizer quem é o grande vencedor. Rufem os tambores. E o grande vencedor da Batalha da Arte categoria God Murata é o Aires. Parabéns, cara, sua obra estava fenomenal, fabulosa, simplesmente fantástica. Eu não pude deixar de dar esse lugar, essa colocação para você, porque toda a composição fez sentido, foi muito bem feita e muito planejada. Claro, todos os outros também tiveram obras fantásticas, mas eu debati muito com a Lily e de fato a nossa escolha foi a obra do Aires. Valeu, até mais galera, falou e tchau!